Oi gente, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre as leituras do trimestre, mais especificamente os meses de abril, maio e junho. Aqui no canal já tem um vídeo com as leituras de janeiro, fevereiro e março, e eu vou deixar o link nos cards e também na descrição. Durante o mês de abril eu li 2 livros. O Toque da Pele Morta, de Andréa L. Braga, Sobre os Ossos dos Mortos, de Olga Tokarczuk, e também li 2 HQs. O último volume de Scott Pilgrim Finest Hour, e a HQ Quem Matou o Caixeta, de Rainer Peter. A minha primeira leitura foi do livro O Toque da Pele Morta, que vai contar a história de 2 irmãos. O Felipe é um tatuador e o Jaime é um dermatologista. Eles têm uma relação conflituosa com o pai, o conhecido advogado Dr. Rubens Porto, personagem esse que tá com a saúde debilitada em decorrência do Alzheimer. O marido do Jaime, que se chama Alberto, é um infectologista que pesquisa a cura de doenças degenerativas a partir da reprogramação celular vinda do bacilo de Hansen, o causador da hanseníase. E é dessa pesquisa do marido que o Jaime tem a esperança de ajudar o próprio pai. A Mariana, namorada do Felipe, é uma autora de romances policiais que também faz trabalho voluntário com pessoas em situação de rua, mais especificamente na Cracolândia, e é numa dessas visitas que ela se depara com os primeiros casos de hanseníase no local. Então dá pra perceber que esse surto da doença e as pesquisas com bacilo de Hansen estarão interligados na narrativa. O livro traz uma mistura de ciência, de religião, aqui mais especificamente a Umbanda, os conflitos familiares e os segredos da família Rubens Porto, tudo isso numa trama política que mostra o descaso das autoridades com a sua população mais vulnerável, e um suspense que mostra o melhor, mas também o pior da natureza humana. As descrições de cena são muito boas, principalmente aquelas em que o autor fala sobre essas pessoas invisibilizadas, em que mostra rituais de Umbanda, onde ele teve ajuda de pessoas que professam essa religião. As cenas de confrontos e brigas de um grupo higienista trazem bastante da raiva e do preconceito que essas pessoas têm, e a parte científica gera bastante interesse sobre o tema. O que eu não gostei muito foram os diálogos do livro. Em vários momentos, a escolha de palavras ou expressões deixava as falas muito mecânicas e pouco verossímeis. No geral, eu gostei da proposta do livro e até certo ponto de sua execução. O primeiro livro que eu li do autor foi Onde Pousam os Urubus, e ele ainda é meu favorito dele. Pra esse eu dou nota 3,5 de 5. A minha segunda leitura foi do livro Sobre os Ossos dos Mortos, que foi uma leitura conjunta que aconteceu lá no Discord. Se você quiser participar das próximas, é só entrar no link que tá na descrição do vídeo. Esse livro vai contar a história da Janina Doshejko, uma senhora que vive num pequeno vilarejo na Polônia que faz fronteira com a República Tcheca. Durante os meses de inverno, apenas 3 pessoas continuam morando ali, uma vez que todos os outros residentes não suportam as baixas temperaturas e as montanhas de neve. Agora, sobre essas 3 pessoas, uma delas é a Janina, e os outros 2 são homens a que ela chama de Pé Grande e Esquisito. Por sinal, por todo o livro, a protagonista chamará as pessoas por apelidos e nunca pelo nome delas. Pé Grande, Esquisito, Diretor, Boas Novas, Capa Negra, entre outros. O livro começa com a Janina recebendo a visita repentina do Esquisito, dizendo que o Pé Grande tá morto. A partir dessa morte e das informações que ela vai coletando, a protagonista começa a criar uma teoria de que os animais daquela região estão começando a se vingar dos humanos que estão sempre caçando eles. E não é só dessa morte que ela cria essa teoria, mas sim porque outras mortes vão acontecendo no decorrer do livro e as pistas sempre levam aos animais. Além desses supostos homicídios, a trama acompanha o dia a dia da Janina e sua excentricidade, o leitor vai descobrindo aos poucos sobre o seu passado e como ela foi parar naquela cidadezinha do interior que passa grande parte do tempo debaixo da neve. Ela tem poucas companhias além do vizinho esquisito e do amigo ex-aluno Dízio, então passa boa parte do tempo cuidando das casas vazias da vizinhança, fazendo os mapas astrais das pessoas, e a astrologia vai ser uma parte muito importante na vida da protagonista, e reclamando pra polícia e pra guarda florestal sobre a caça ilegal que tá acontecendo na região. Quase sempre ela é taxada de radical quando ela faz essas reclamações. Eu não vou falar mais nada porque daqui pra frente é só spoiler, mas eu gostei bastante do livro, achei ele muito bem escrito, principalmente como a autora coloca em palavras os sentimentos da Janina e a evolução dela no decorrer da história. Eu recomendo a leitura e minha nota foi 4 de 5. Nesse mês eu terminei de ler as HQs de Scott Pilgrim, mais especificamente o volume 6, chamado Scott Pilgrim's Finest Hour. Vocês já tentaram falar Scott Pilgrim's Finest Hour? É difícil. E só recapitulando, a série acompanha a história do Scott, um jovem nos seus 20 e poucos anos que vive no Canadá, mora com o amigo Wallace numa kitnet e namora uma estudante de 17 anos até conhecer a Ramona. Os dois começam um relacionamento até ela dizer que eles só podem realmente ficar juntos se ele derrotar os 7 ex-namorados supervilões dela. Então em cada volume mostra ele lutando com um desses ex, e nesse último volume o Scott vai lutar com o último ex-supervilão, que é o Gideon. No geral, achei a série divertida de ler, apesar do Scott ser um personagem meio burro e chato, mas eu gostei do desenvolvimento dele e de outros personagens. Algumas situações e cenários são bem engraçados e eu gostei de como a história foi concluída. Agora eu preciso ver o filme de 2010. E a última coisa que eu li esse mês foi a HQ Quem Matou o Caixeta, que vai narrar a história do Cacheta, um youtuber famoso e polêmico que morre em circunstâncias misteriosas. A trama dessa HQ pretende discutir questões como preconceito, liberdade de expressão, discurso de ódio,
machismo e intolerância através de um formato de documentário e mostrando ao leitor que às vezes esses influencers estão fomentando essas problemáticas para milhares de pessoas sem se preocupar com as consequências, até podendo voltar para si. É uma HQ interessante, mas eu achei que para ter um desenvolvimento mais satisfatório na história, ela precisaria ter mais páginas. Para as HQs eu não dou nota, então vale a pena procurar e dar uma olhada. As 2 HQs que eu li esse mês estão disponíveis no Kindle Unlimited. Indo para as leituras de maio, nesse mês eu li Eu Sou um Gato, de Natsume Soseki, Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Jr., A Noite Passada no Telegraph Club, de Malinda Lo, Aristóteles e Dante Mergulham nas Águas do Mundo, de Benjamin Alire Sáenz, e Por Lugares Incríveis, de Jennifer Niven. A minha primeira leitura foi do livro Eu Sou um Gato, que vai contar a história de um gato sem nome que acaba indo morar na casa de um professor. Inicialmente as pessoas da casa querem que esse gato seja expulso, mas esse professor acaba gostando do gato e de ter ele como companhia. Esse gato conta como é a vida dele desde o nascimento, conta também sobre esse professor a quem ele chama de amo no decorrer da história inteira, e o foco da história irá para as visitas que são recebidas naquela casa, as discussões e debates que o professor tem com outros colegas, as relações dentro daquele ambiente e principalmente as opiniões que o gato vai formando a partir do que ele ouve e vive. Vale ressaltar que o livro todo é narrado pela perspectiva dele, então ele dá suas opiniões sobre os humanos, sobre as histórias que ouve deles, como era a vida e a intelectualidade do Japão no início do século XX, tudo isso com seus comentários sarcásticos e a superioridade que ele sente ter sobre os outros. Eu fui com expectativas altas para esse livro, já que ele seria o segundo livro de um autor japonês narrado por um gato que eu leria. Mas eu quebrei a cara porque eu gostei basicamente do início da história, porque a partir do momento da história não parece mais que é um gato narrando ela, e sim um narrador onisciente. E eu não sei se isso se perde na tradução ou se é algo da escrita do livro. Tem muitos trechos onde o autor traz um conceito, uma filosofia ou uma história que levam a reflexões interessantes, porém em muitos momentos elas ficam meio maçantes e dão a impressão de que estão ali só para encher página. A escrita é boa, alguns trechos são interessantes, mas no geral foi um livro que eu queria logo que terminasse. Para esse eu dei nota 2,5 de 5. A minha segunda leitura foi do livro Salvar o Fogo, que vai contar basicamente a história da Luzia e do Moisés, que são 2 irmãos. Onde a Luzia é rechaçada e chamada de bruxa por ter uma corcunda, apesar de ser muito religiosa e tentar seguir todos os dogmas e regras da igreja. Praticamente criado pela Luzia, o Moisés a segue por todo lado, acaba estudando na escola do mosteiro e anos depois vai embora para viver sua vida. O livro é dividido em partes e cada uma delas é narrada por um dos personagens. As partes em que os protagonistas são os narradores mostrará a dificuldade de viver da terra, os preconceitos de uma sociedade que se utiliza de dogmas para excluir pessoas, os abusos cometidos por pessoas que têm um pouco de poder. E as partes que são narradas por uma outra personagem e por um narrador onisciente mostram os detalhes que os protagonistas gostariam de esconder ou de esquecer. O livro é muito bem escrito, a história é instigante e traz muitos questionamentos e discussões que fazem o leitor refletir e se indignar com algumas situações. Eu não vou dizer mais nada sobre esse livro porque eu tenho um vídeo específico sobre ele aqui no canal e eu gostaria que vocês fossem assistir. Lá eu consigo explicar um pouco mais sobre as nuances dessa história. O link tá aqui nos cards e na descrição do vídeo, e para esse livro eu dei nota 4,5 de 5. A minha terceira leitura foi do livro A Noite Passada no Telegraph Club, que vai contar a história da Lily, uma jovem sino-americana de 17 anos que está se descobrindo lésbica na São Francisco da década de 1950. Então teremos aqui um romance histórico que terá como pano de fundo os Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, o fantasma da ameaça comunista durante o início da Guerra Fria, e o cenário principal do livro é a região de Chinatown em São Francisco. A Lily, que é a protagonista, vive ali desde que ela nasceu, respira aquela mistura de cultura chinesa e americana, mas principalmente chinesa. Desde o início, o leitor fica sabendo do interesse dela por figuras femininas que fogem do padrão da época, e ela acaba tendo maior interesse quando vê a foto de um imitador masculino chamado Tommy Andrews. Ela fica fascinada por aquela mulher que se veste de homem para se apresentar em alguns shows. Na escola, estando no último ano do ensino médio, ela acaba se aproximando da Kathleen, uma de suas colegas de sala. Em determinado momento, a Kathleen acaba vendo a foto do Tommy Andrews e diz pra Lily que já viu ele se apresentando. O convite para juntas verem o Tommy se apresentando no Telegraph Club vem logo em seguida. Não é mistério nenhum que um relacionamento vai surgir entre elas, relacionamento esse, obviamente, que vai ser escondido, levando em conta todas as questões sociais que eu já disse anteriormente. Nesse livro nós vamos acompanhar esse processo de autodescoberta da Lily, o relacionamento com a Kathleen, os shows que elas assistem no Telegraph Club, tudo isso permeado com informações sobre costumes e culturas de uma comunidade sino-americana muito presa às suas tradições. Eu já tenho um vídeo aqui no canal apenas sobre esse livro e lá eu dou mais detalhes sobre a história. Eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Eu gostei bastante dele e a nota foi 4 de 5. A minha quarta leitura foi do livro Aristóteles e Dante Mergulham nas Águas do Mundo, que é o segundo da duologia.
O tempo inteiro eu pensei no título do livro como Aristóteles e Dante 2, então eu já deixo avisado que pode ter spoiler do primeiro livro. Aqui vamos acompanhar a história assim que acaba o livro anterior. O casal principal iniciando seu relacionamento amoroso, os planos pro futuro, a autodescoberta e os preconceitos internos, a epidemia do HIV dentro do contexto histórico, que traz mais ainda o preconceito para toda a comunidade. O Aristóteles continua sendo o narrador do livro, aqui ele tá muito mais filosófico, mais pensativo, mais dependente emocionalmente do Dante. Eu tive alguns problemas com essa leitura e a maioria dos problemas eu não vou poder contar aqui porque isso seria spoiler, mas eu acho que esse livro ele não tem o mesmo apelo que o primeiro. Eu achei que o autor quis tanto colocar o Aristóteles como uma pessoa que mudou após conhecer o Dante, que essas mudanças deixaram ele filosófico demais, pensando coisas bonitas e bem escritas demais. E quando tem tanta coisa bonita sem um respiro na história, acaba que no fim não existem destaques na narrativa. Eu acho interessante as questões de autoaceitação, e já deixo aqui um aviso de que se você ainda está nesse processo, é melhor deixar esse livro para ler no futuro, pois algumas coisas ali estão de forma bem crua e eu acredito que possam te afetar. Essas questões de autoaceitação vêm dos próprios preconceitos que o Aristóteles tem, mas também de como a sociedade está tratando os gays naquele momento da história. Eu acho que eu fui com expectativas muito altas para esse livro. Ouvi pessoas falando que ele era muito emocionante, que ele fazia as pessoas chorarem. E aí, quando as cenas mais emocionantes chegam, eu achei que faltou uma preparação maior. Para mim, faltou ter mais desenvolvimento em alguns aspectos. Os personagens secundários, que aqui são basicamente os pais dos garotos e alguns amigos da escola, continuam bem desenvolvidos, novas pessoas surgem na história e elas são adições interessantes na vida dos protagonistas. Mas no fim eu achei que o livro peca em alguns quesitos, eu não achei a história tão boa e eu não gostei do final. Para esse eu dei a nota 2,5 de 5. A minha quinta e última leitura foi do livro Por Lugares Incríveis, que vai contar a história da Violet e do Finch. A Violet tinha uma vida comum no colégio, era uma das garotas populares e inteligentes, namorava um dos garotos mais populares também, até que uma tragédia acontece e ela acaba perdendo a irmã num acidente de carro. Agora ela vive esse luto, acabou parando de fazer coisas muito importantes na vida dela ou que lembram a irmã, e passa o tempo contando os dias para terminar o ensino médio e sair daquela cidade. O Finch é o cara diferentão do colégio, chamado de esquisito e aberração pelos valentões, e tá sempre se apresentando com uma personalidade diferente. Em casa ele lida com o divórcio recente dos pais, o pai violento e a apatia do resto da família. O seu passatempo favorito é pesquisar métodos diferentes de suicídio e se perguntar se conseguiria levar algum deles adiante. Numa, vamos dizer, forma de pesquisa, ele acaba subindo no alto da torre de um colégio e lá ele encontra a Violet. Os dois começam a conversar e meio que se salvam. A partir daí surge uma amizade entre eles e essa amizade vai evoluindo quando os dois começam a fazer um trabalho de geografia juntos. Esse trabalho consiste em saírem pelo estado conhecendo lugares turísticos, lugares desconhecidos, lugares incríveis. No decorrer dessas andanças, os dois vão se aproximando, surge um relacionamento entre eles e conversa sobre as principais questões em suas vidas. Eu tenho um vídeo inteiro sobre esse livro aqui no canal e recomendo que vocês vão lá assistir. Eu vou deixar o link nos cards e na descrição. Essa foi uma das melhores leituras do ano e para esse livro eu dei nota 4,5 de 5. Gente, a iluminação deu uma mudada porque eu precisei gravar essa última parte em outro horário, tá bom? Eu espero que isso não incomode vocês. Indo pro último mês desse trimestre, em junho eu li O Estranho Caso do Cachorro Morto, de Mark Haddon, O Primeiro Beijo de Romeu, de Felipe Cabral, Velhos Demais para Morrer, de Vinícius Neves Mariano, No Jardim do Ogro, de Leila Slimani, e A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides. A minha primeira leitura foi do livro O Estranho Caso do Cachorro Morto, que vai contar a história do Christopher, um adolescente de 15 anos que um dia se depara com o cachorro da vizinha morto no quintal. Ele acha aquilo tudo muito esquisito e, sendo um fã de Sherlock Holmes, começa a investigar aquela morte. Acaba indo na casa das pessoas na rua e faz as suas perguntas, mas ele logo percebe que ser direto não ajudará a conseguir pistas e que essa investigação trará um mundo completamente novo para ele. O protagonista é muito inteligente, possui uma grande facilidade para entender matemática e física e tem o sonho de ser astronauta. Porém, possui dificuldades com interações sociais, não entende muito bem as emoções das pessoas, nem piadas e metáforas. Ele passa a história tentando resolver o caso do cachorro assassinado, mas não entende quando as pessoas estão escondendo alguma informação, tenta assimilar as relações sociais no seu entorno, mas no fim acaba descobrindo mais de si e da sua família. O livro é narrado em primeira pessoa e no decorrer da narrativa o leitor vai descobrindo como funciona o raciocínio do Christopher. Ele tá sempre criando mapas mentais, explicando coisas de forma matemática, criando listas e caminhos para entender os mistérios e dilemas que são colocados à sua frente. Em nenhuma parte da história diz que o protagonista tá dentro do espectro autista, isso tá apenas na sinopse. Mas é perceptível que o autor colocou as características mais conhecidas do transtorno e acredito que ele faça isso de forma responsável e verossímil. Mas eu acho que uma pessoa dentro do espectro estaria mais apta a confirmar isso. Eu achei a premissa interessante, mas não achei a execução tão boa. Em vários momentos eu senti que faltava algo na história, ou que o autor parecia dar uma pausa na narrativa para focar em uma das habilidades do Christopher. Quando isso acontece algumas vezes é ok, mas quando acontece demais acaba ficando cansativo. Eu gosto mais quando o Christopher se aprofunda na tentativa de entender o que está nas entrelinhas ditas pelos outros personagens e na maneira como ele narra algumas situações cotidianas. Para esse livro eu dei a nota 3 de 5. A minha segunda leitura foi do livro O Primeiro Beijo de Romeu,
que é um adolescente de 15 anos, prestes a dar seu primeiro beijo, acaba sendo arrancado do armário por um bully na escola. Além disso, descobre no mesmo dia que o livro que seu pai lançaria na Bienal naquela semana acaba de ser censurado pelo prefeito da cidade. O leitor acompanhará esse e outros momentos do Romeu numa narrativa que acontece em poucos dias. A maior parte do livro se passa na Bienal, com seu pai, sua amiga Júlia e outros personagens lutando contra a censura de livros, numa referência clara ao incidente da Bienal do Rio de Janeiro de 2019. Enquanto lida com a possibilidade do livro de seu pai ser lançado ou não, o Romeu acaba sofrendo as consequências da sua saída do armário forçada e os sentimentos que tem pelo menino que ele quase beijou, o Aquiles. Eu achei o plot da história interessante, mas eu não gostei muito do desenvolvimento. Em muitos momentos o autor escolhe passar informações e dados pro leitor, mas isso não é colocado de forma sutil na narrativa. Ele quer falar sobre referências pop, história LGBTQIAPN+, preconceitos e outros temas, mas em muitos momentos a escrita entra numa forma de cartilha, com os assuntos sendo inseridos de forma truncada no texto. Alguns plots da história não me parecem verossímeis, e eu tenho um problema com certos personagens que possuem personalidades não condizentes com as suas idades. Algo que eu gostei no livro foi o fato do autor ir espalhando no decorrer da história títulos de livros que possuem protagonismo queer e ou que são de autores da comunidade. Eu acho que apesar dos problemas, talvez seja um livro que funcione muito mais para quem não tem muito contato com literatura LGBTQIAPN+, e também o público-alvo dele, que são adolescentes. Para esse livro eu dei a nota 3 de 5. A minha terceira leitura foi do livro Velho Demais pra Morrer, que é um romance futurista, mas que acho também que entraria na categoria de distopia. Conta a história desse mundo onde, com os avanços tecnológicos da medicina, as pessoas não morrem mais de doenças da velhice, o que acarreta numa população dividida em 50% idosos e 50% não idosos. Isso faz com que aconteça um colapso econômico e uma crise social, fazendo com que a população mais jovem esteja sempre numa procura por tratamentos anti-idades cada vez mais avançados, uma vez que a população idosa é colocada à margem da sociedade e são vistos como seres inúteis que vivem às custas dos não idosos. O livro será narrado pela perspectiva de 3 personagens, cada um deles com idades e situações diferentes. O Perdigueiro é uma criança obrigada pelo pai a caçar idosos para uma milícia. O Darren tem 30 anos e trabalha com publicidade de tecnologias anti-idade. E a Piedade é a personagem mais velha dos 3, eu não vou dizer a idade dela, e ela também tá grávida. Narrando de forma alternada, a gente vai entender como esse mundo funciona, como esse colapso econômico aconteceu, as consequências horríveis contra a população idosa, mas que afeta indiretamente a população não idosa, como o vocabulário, as lembranças e o ensino da história interferem em como uma sociedade se vê, como ela lida com as questões sobre seu passado e seu futuro, mas principalmente como viver em um mundo em que é proibido envelhecer. Eu tenho um vídeo inteiro sobre esse livro, vou deixar o link nos cards na descrição do vídeo, recomendo demais que vocês assistam. Essa foi uma das leituras mais interessantes do ano, eu dei nota 4,5 de 5. A minha quarta leitura foi do livro No Jardim do Ogro, que vai contar a história da Adele, uma jornalista que vive com o marido cirurgião e o filho pequeno em um apartamento em Paris. Socialmente não existem grandes problemas para Adele, mas em seu interior ela se vê entediada com o trabalho e não tem mais interesse no próprio casamento. Enquanto isso, ela é consumida por uma vontade insaciável por sexo, tendo vários casos há anos e está sempre à procura de homens que estejam disponíveis para ela. Esses casos extraconjugais acabam atrapalhando seu desempenho no trabalho, e o cotidiano em casa é permeado de mentiras para que o marido não descubra sobre essa sua vida secreta. Só que em vários momentos ela acaba se descuidando, em decorrência de estar sempre achando que nunca será descoberta, e muitas vezes acaba caindo na própria armadilha. A Adele vive muito mais pela compulsão do que realmente pelo prazer do sexo. O texto passa seus pensamentos frenéticos sobre estar com homens, e como ela precisa cada vez mais evoluir nas suas experiências para que realmente sinta algum tipo de prazer. O marido tá sempre ocupado com os plantões no hospital, não percebe que a esposa dele precisa de ajuda. Aliás, ele não percebe a situação delicada que tem dentro de casa. O livro é muito bem escrito, a autora consegue mostrar para o leitor como funciona a mente da Adele, como o sexo é seu vício, mas também mostra seus momentos de solidão, o isolamento que ela acaba se colocando em decorrência de seus impulsos e as consequências disso em seu casamento, maternidade e trabalho. Eu acho que uma palavra que define esse livro é indigesto. Narrativa muito interessante, personagens detestáveis e escrita poética. Esse é o segundo livro que eu leio da autora e eu já tô de olho nos próximos lançamentos dela. Pra esse eu dei a nota 4 de 5. A minha quinta e última leitura foi do livro A Paciente Silenciosa, que contará a história de Alicia Berenson, uma pintora famosa casada com Gabriel, um fotógrafo bem-sucedido. Em uma noite o Gabriel acaba voltando tarde de um ensaio e a vida dos dois muda completamente, já que a Alicia deu 5 tiros no rosto do marido e depois disso nunca mais falou uma palavra, nem pra se defender, nem pra confessar. Essa recusa em dizer algo transforma aquele crime e a morte em um grande mistério que atrai a atenção do público e chega a aumentar a fama da pintora. Alegando insanidade, a defesa da Alicia consegue colocá-la em um hospital psiquiátrico judiciário em Londres, e é lá que nós conhecemos o outro protagonista do livro, que é o Theo Faber, um psicoterapeuta forense que há muito tempo espera uma chance para trabalhar com a Alicia. Só que durante a sessão de terapia, onde ele basicamente monologa e a Alicia não responde e pouco reage ao que ele está sendo dito, o Theo começa a entender que o silêncio da Alicia através da morte do Gabriel possui razões muito mais profundas do que ele poderia imaginar.
O Theo começa uma espécie de investigação, tenta contatos que estavam próximos a Alicia na época do crime, procura pessoas que a conhecem desde a infância, tenta reunir pistas que o levem a encontrar a resposta e possivelmente fazer com que sua paciente possa contar a própria história. Eu acho que o plot do livro é interessante. O texto é intercalado pela narração do Theo e entradas de diário da Alicia, e o leitor consegue perceber como existem similaridades nos passados dos dois. Dito isso, eu acho o desenvolvimento um pouco desinteressante. O Theo é um personagem que me irritou muito porque ele é burro e faz coisas burras. Eu gostaria que tivessem mais partes sobre a perspectiva da Alicia, e eu achei que o final do livro não vale a pena pelo tempo dedicado a essa leitura. Eu acredito que o autor queria fazer uma grande surpresa, que o leitor ficasse, nossa, isso mesmo que aconteceu? Mas eu fiquei, ai, sério que é isso que aconteceu? Eu não sei se eu fui com grandes expectativas para essa leitura, já que esse livro ficou muito hypado uns anos atrás, mas no momento não foi uma leitura que me despertou interesse em outros livros do autor. Para esse eu dei nota 3 de 5. E é isso, gente. Lembrando que o vídeo do trimestre anterior estará nos cards na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de deixar nos comentários se você já leu ou tem interesse de ler algum desses livros, e a gente se vê no próximo vídeo.